A gente começa o programa falando da produção de mel. Sustentável e de fácil manuseio, a meliponicultura é uma atividade muito antiga que pode ser realizada tanto no ambiente rural como urbano. Nela, as abelhas sem ferrão produzem um mel classificado como mais nobre, além de contribuir para a conservação das diferentes espécies de abelha. A nossa equipe visitou um meliponário aqui em Teresina, que traz uma verdadeira imersão ao universo das abelhas nativas. Confira agora na reportagem de Karine Santana. As abelhas nativas ou abelhas sem ferrão já viviam no Brasil muito antes das espécies estrangeiras aportarem por aqui. Também conhecida como melíponas, elas povoam diversos biomas do território brasileiro, com mais de 300 espécies. Estados do Nordeste brasileiro, como o Piauí, possuem polos bem-sucedidos de meliponicultura. Em Teresina, nossa equipe visitou o especialista em abelhas sem ferrão, Raimundo Amorim, que possui um meliponário localizado no bairro Morros, zona leste da capital. Ele nos conta o porquê da paixão pelas abelhinhas. Eu via meu avô, né, que criava na minha cidade lá em Piracuruca, sou de Piracuruca, zona norte do Piauí, e ele tinha essas abelhas lá. Só que ele não se preocupava na reprodução das abelhas, apenas criavam uns 5 a 10 colônias para mel, que como era na zona rural, então ele produzia mel. E passaram-se os anos e eu me lembrei disso, aí fui em Piracuruca, trouxe 4 colônias dessas mais antigas, e fiquei com elas aqui por um bom tempo. E depois eu procurei a Embrapa, aqui em Teresina, e aí recebi instruções das pessoas de lá, dos pesquisadores, me colocaram num grupo do WhatsApp, onde tem outras pessoas criando, e aí eu me interessei por isso e acabei tentando a reprodução. E hoje eu sou uma pessoa que eu tenho um canal no YouTube, onde eu mostro os manejos, tenho um canal no Instagram, no TikTok, onde eu levo a informação, principalmente para as crianças, pessoas que desconhecem totalmente o assunto abelhas. A meliponicultura é a criação racional de abelhas sem ferrão. Além de permitir a produção de diversos tipos de mel, a atividade ainda contribui para a conservação das diferentes espécies de abelhas. Mas, como que é bom, ainda pode melhorar. As caixas do Amorim possuem um diferencial. Uma espécie de flor de metal que protege os insetos. Existe um predador natural das abelhas, que é a lagartixa. Em alguns lugares chama de calango, carambolo, né? Aquela lagartixazinha. Então ela fica aqui ao lado da caixa, se posiciona aqui. Quando a abelhinha chega, ela engole a abelhinha. E essa florzinha, ela serve exatamente para proteger a colônia desses animais. Então, as lagartixas não se interessam pelas minhas abelhas por conta disso. Ela não consegue se aproximar. Inclusive, no mesmo local onde funciona o meliponário, o senhor Amorim fabrica suas próprias caixas. A gente cola as tabinhas, colando as tabinhas, a gente usa cola e usa aqui um pouquinho desse pó de serragem também, porque para colocar junto com a cola, para evitar que entre formiga dentro. E você tem diversos modelos, né? Faço, dependendo da espécie de abelha, existe a caixa adequada. Existe caixa pequena, caixa maior, né, depende do tamanho da abelha. A forma de atrair uma colônia de abelhas nativas também ganhou otimização nas mãos do nosso especialista. Tradicionalmente, existe uma cultura de cortar as árvores para atrair as colônias de abelhas. Mas o Amorim vai explicar para a gente que existe uma outra forma de atrair essas abelhinhas, não é isso, Amorim? Isso mesmo. Hoje se fala muito nesse problema que nós estamos enfrentando hoje, que é o corte das árvores para retirar das abelhas. Isso é uma coisa da vida toda. Mas atualmente, por conta também do aumento da agricultura, né, desmatamento e tal, as pessoas aproveitam para fazer isso. Então o cara que chega no interior e vê uma árvore com uma abelha dentro, ele pega o machado, corta logo o tronco e vende aquela abelha. Então existe outra forma, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é muito importante que se conheça, que a gente chama de isca PET. O que é isso aqui? Isso aqui é uma garrafa PET, que ela foi acondicionada com papelão, depois coberta com esse plástico, ela tem um processo para ser feito assim. E aqui tem uma entradinha, que você pode observar, que a gente vai depois colocar um produto que nós desenvolvemos da própria abelha, que é como se fosse própolis, bem grosso, feito de cera com própolis de abelha e álcool. Aí a gente coloca um pouco desse produto aqui dentro, chacoalha, deixa evaporar por uns 2 dias
E aí a gente arma ou coloca essas iscas próximas de onde está aquela colônia que você precisa. Então, quando a abelha está forte, a colônia está forte, ela vai enxamear. O que é isso? Ela vai sair uma princesa de lá, vai morar aqui nessa isca, achando que aqui é um oco de árvore. E aí, depois que ela está bem estabilizada, a pessoa só faz retirar isso aqui e passa para uma caixa como essa aqui que estamos vendo. Criadas racionalmente em caixas, elas requerem pouco espaço e podem ser, inclusive, adaptadas em mini-colônias. Mini-colônia, o nome já está explicando, está falando, é uma pequena quantidade de material genético, o menor possível de uma colônia mãe, para se fazer várias colônias. Então nós chamamos de mini-colônia. Vou mostrar uma para você ver como é. Aqui para você ver, ó, que tem pouca abelha, está vendo um número muito pequeno de abelhas. Aqui já foi desenvolvido, já existe um disco pequeno que dá para ver que são células de cria. Bem em cima tem a rainha, ó, se você quiser ver, pegar, dá para você, não sei se você consegue pegar aí a rainha dela. Ela está fazendo uma postura nesses discos pequenininhos. Então aqui daqui mais 3, 4 meses, essa colônia já vai estar bem desenvolvida. A gente vai provar o mel das abelhinhas diretamente da caixa. Esse privilégio aqui só no Painel Agro. São as crias das abelhas, aqui cada uma polinha dessa vai nascer uma abelhinha nova. E aqui são os potes de alimento. Elas colocam potes como esse, mais amarelo, com pólen, e um mais escuro assim com mel. Aí você pode perfurar bem aqui e provar o mel diretamente da abelha. Aqui o mel, delicioso mel, vem até com uma abelhinha. Eu tenho a impressão que é um mel mais levinho, né? Mais, como se fosse mais... Enfim, a sensação que eu tive é que é um mel mais leve, muito delicioso. A meliponicultura também é sustentável e as abelhas sem ferrão são conhecidas por ampliar os serviços de polinização de plantas. Mas, para isso, alguns cuidados são necessários durante o manejo. É importante que quem quer criar abelha desenvolva um pasto de plantas, plante, como eu tenho aqui algumas plantas aqui com flores, né? Depois vai mostrar aí, elas se alimentarem dessas flores. E também a gente pode fazer um complemento dessa alimentação utilizando uma mistura de água com açúcar. A gente coloca uma garrafa PET aqui, de cabeça para baixo, e ela vai umedecer tudo isso aqui. As abelhas vão coletar como fosse um néctar, para produzir o mel para elas lá dentro. Então, sem isso, elas vão ter problema de desenvolvimento. E interessante também é mostrar que no período mais seco, ela não vai encontrar água próximo, e a abelha também precisa de água. Então a gente desenvolve um tipo de bebedouro para elas, que aqui veja que eu improvisei isso aqui, essa garrafa de 5 litros de água, ela vai passando por esse tubo e pinga. Pega aqui em cima desse barro, porque elas também coletam barro. E tem essa telha aqui que dá aquele cheirinho de barro para elas terem como atrativo. Então elas vão coletar aqui a água limpa, que a gente troca todo dia. Antes de trazer a abelhinha para sua casa, planejar onde você vai colocar a sua abelhinha. Porque tem que ser definitivo, local definitivo. Porque a abelha ela vai marcar esse local como se fosse um GPS. Então ela vai sair para trabalhar e quando ela voltar, ela vai procurar exatamente a entrada da que ela estava acostumada. Então se você tira a sua colônia de um lugar e bota no outro, a abelha ela não vai mais encontrar casa, ela vai morrer. E olha